Já voltamos com informação ao vivo aqui no Cidade Alerta Sergipe. Incêndio atinge residência no município de Itabaiana. O Ícaro Novaes tem outras informações pra gente. Ícaro, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite para quem nos assiste. É isso mesmo, foi um incêndio que deu muito trabalho para os bombeiros nesta quarta-feira. Já no final da manhã eles foram acionados, encontraram uma área em que tinha também muito entulho, por isso essas chamas eram um pouco altas e deram trabalho para esses profissionais. Quem vai trazer um pouco de detalhes dessa atuação do Corpo de Bombeiros é o Tenente Diogo Acruche, ele que é auxiliar aqui da comunicação do Corpo de Bombeiros. Tenente, quais características do incêndio que vocês encontraram nessa região? Tinha até uma residência próxima, né? Boa noite. Boa noite a todos. Esse incêndio ocorreu no município de Itabaiana. Inicialmente foi num terreno baldio que tinha já algum entulho, lixo acumulado. Segundo o proprietário ali da residência, ele estaria preparando comida para os cachorros, então fez uma pequena fogueira e terminou que perdeu o controle, né? Esse fogo se propagou, ventava bastante também no momento. Então esse fogo se alastrou, como tinha muito material combustível, tanto no terreno como no fundo da residência, ele terminou atingindo parte da residência também, mas não por completo, né? Quando as equipes chegaram, tinha informação de que haviam 5 cachorros dentro da residência, 3 foram resgatados, os outros 2 nossas equipes não encontraram. Né, reviramos, fizemos as buscas lá pela residência e não foi possível encontrar. Provavelmente já haviam saído antes do local. Foi um incêndio que nós fomos acionados por volta de 11h30 da manhã e o trabalho finalizou já perto de 2 horas. Tanto que precisamos do apoio ali de caminhão-pipa, né, porque como tinha muito material, só a nossa viatura realmente não ia dar conta. Foram gastos aí cerca de 26 mil litros de água. Tivemos apoio da Defesa Civil, né? O morador ele foi orientado a não permanecer na residência por conta ainda do calor que se tinha no ambiente, da fumaça que ainda estava também, e para que fosse avaliada a estrutura pela Defesa Civil para então ser autorizada a permanecer no local. Tenente, impressiona esse número da quantidade de água que foi gasto, 26 mil litros, para um terreno baldio e de uma residência, né? Isso diz respeito à presença do entulho, por isso tanta água foi necessária. Como é que a gente pode explicar isso? Sim, devido à quantidade de material combustível, né? Muitas vezes a gente vai para um incêndio numa residência, de um cômodo, que termina até se espalhando um pouco por conta da fumaça também quente, a gente chega a usar 2.000, 3.000 litros de água. É suficiente para a gente fazer o combate ali. Nesse caso, como você tem muito material e esse material entulhado, ele termina na parte mais inferior, ele é difícil da penetração às vezes para fazer um combate mais efetivo. Então termina sendo necessário um pouco mais sim de quantidade de água para fazer o combate. Como também tinha a questão do vento mais intenso, também se propaga mais rápido, né? Então isso também dificulta e por isso a necessidade de maior quantidade de água. Chama atenção nesse caso, tenente, que pelo que os militares que atuaram nessa ocorrência informaram, é que o próprio homem assumiu que estava fazendo um fogo ali na própria residência para poder dar comida aos animais, preparar uma comida para os animais, né? Quanto que isso é perigoso, sobretudo pelo terreno que ele tinha em volta ali, qual é o alerta que a gente pode fazer para esse tipo de prática? Sim, em relação a essa prática de fazer fogueiras, né, queimar parte da vegetação para limpar o terreno, sempre ter muito cuidado. A gente orienta que fez a fogueira, fique atento, não deixe ali quando sair do local, jogue areia em cima ou água para poder apagar, até porque pequenas faíscas podem ser carregadas pelo vento, né? Pequeno material ali daquela fogueira cair a gente sabe que tem uma vegetação rasteira também e às vezes mais seca e aí pode propiciar essa propagação desse incêndio para as outras áreas. Então é sempre tomar o cuidado de realmente, se fizer a fogueira, fazer uma limpagem, limpar a área ao redor, né? Se puder colocar alguns tijolos, deixar essa fogueira isolada, mas sempre apagar quando sair do local. Evitar acúmulo de lixo, né? A parte de vidro termina refletindo
a parte dos raios solares, e aí, a depender da temperatura, da umidade, isso pode influenciar um pouco na vegetação já seca ali e também provocar alguma forma de incêndio. Evitar jogar bituca de cigarro, né? Porque, querendo ou não, de novo, estando uma vegetação seca, é um pequeno pedaço ali, mas como tem chama ali, como tem a fonte de calor naquela bituca, então pode sim iniciar um incêndio. Então, ter esses cuidados, né? Tenente, muito obrigado pelas informações. Mariana, é isso, a gente torce para que os 2 cães que não foram encontrados ali no momento em que os bombeiros estavam lá, que o dono possa reencontrar, que eles tenham apenas fugido dessas chamas que, claro, assustou quem estava ali na região. Mariana. Também é o que eu desejo, viu? Muito obrigada, Ícaro, pelas informações.